Bom Oi! dia! Bom dia, Silvana. Bom dia! Como é que você tá? Tô bem. Né? Acordei logo cedo. Eu disse amanhã eu consigo. Você falou que ia acordar cedo para poder entrar. Eu disse, entre no horário certinho, 7h37, que aí você vai ser a Foi, o primeira. Gabriel. Foi, aí eu acordei e vim pra aqui pro terraço, porque eu tô aqui em Sapé, na casa de manhã. Aí Ah, Gabriel tá dormindo, aí meu sobrinho já chegou. Ele tá assistindo, aí eu fechei a porta, eu tô aqui no terraço, porque assim eu consigo escutar melhor e tirar todas as dúvidas. que legal. Acho tão lindo quando eu escuto alguém falando manhinha, porque eu falo manhinha também. A gente fala manhinha, nordestino fala manhinha, né? Acho tão estranho. Quando fala mamãe. É, E aí, me conta como é que Gabriel tá? ele tá bem, assim, eu não sei nem como começar, já fico nervosa, assim. Assim, ele é uma criança, assim, ele é super amorosa. Ele, quando quer uma coisa, ele pega na minha mão. Mas, assim, com as suas musiquinhas, eu trabalho o contato visual dele. Ele sempre olha pra mim, ele sempre vem, chega, pra eu cantar pra ele. A música de Abril Fechou, da Abriu, fechou. Minhoca. Aham. Ele sempre gosta. Ele sempre gosta. Agora, assim, o que tá rindo nele é assim, de eu chamar ele, assim, a falta de atenção. Eu chamo assim, Gabriel, ele nunca vem, pode ser qualquer pessoa. O que tá rindo nisso é nele, assim. E também eu não entendo muita coisa. Como eu mandei um áudio para você, eu não entendo muita coisa sobre o autismo. Porque, assim, eu nunca fui estudiosa, assim, como se diz. Eu nunca fui de ler. Eu nunca gostei. Ao contrário da minha irmã, sempre foi estudiosa. Aí, para mim, ler essas coisas nunca entra na minha cabeça. Aí, assim, o autismo é uma deficiência neurológica. Aí eu digo, fico como? Assim, como assim? Queria entender no popular, assim, para eu poder ajudar ele. Às vezes, até assim, que o tratamento aqui é muito. É uma vez por semana e eu consegui agora, no final desse mês, com a TO. Aí eu perguntando a ela, eu posso dar carona nele, essas coisas, ele vai me escutar, que eu não entendo ainda, Carla. Tipo, eu ainda lhe abuso um pouquinho perguntando algumas coisas a você. Que eu não tenho, assim, não entendo muito. O E também Gabriel, estou muito ansiosa. eu Como vai sei. começar a aula dele, não sei, né? Como vai ser. Ele já tá fazendo quais terapias, Silvânia? Ele está fazendo a TO, a psicóloga e a fono. Só que a fono, ele começou agora há pouco e ela entrou de férias. Aí, só que ele vai para outra fono, para outro lugar, pro NASF, porque ele estava no CAPS infantil. Aí de lá disseram que ele não era criança de estar lá porque ele não tomava remédio. Transferiram para outro lugar, aqui mais perto de manhã. Aí a fono lá ainda vai começar. Também a fono que atendia ele, eu não sei se eu cheguei a comentar com você por mensagens. Ela falou coisas que eu nem esperava. Não, comentou Que não. ele não era criança de ter autismo, que ele não parecia ter autismo, que não sabia como é que uma criança com 2 anos já tinha laudo. E é assim, eu só escutando. Aí, quando foi semana passada, eu fui lá, aí conversaram comigo, disseram que ele não era criança de estar lá. Eu achei super, disse, tá bom. Aí vim para outro lugar, que é onde está a TO, aí tá esperando chamar, que é um lugar melhor do que onde eu estava. Entendi. Só um instantinho, Silvânia, porque o Wesley tinha saído, ele chegou aqui agora. Wesley, você quer dar uma olhadinha no áudio dela? Será que não seria melhor ela colocar o fone, não? Se ela colocar o fone é melhor. Você tem um fone, Silvânia? Enquanto o fone. Você tem fone de Oi. ouvido? Você tem fone de ouvido? Aqui em manhã tem um não, posso perguntar a ela. Viste? Peraí. Se não tiver, não tem Licença. problema não, tá bom? Mãe, a senhora tem fono? É, fone no A caso. senhora tem fone de ouvido aqui? Sim? Deixa eu procurar. É. Tem não? E além Então, de tá mãe, bom eu dar não. pra ela.
Se tivesse, era pra eu botar aqui no celular pra falar com ela. Então, não tem problema não. É, Ela foi ver é se porque acha sem o aqui no fone, quarto. é porque sem o fone às vezes fica com eco a nossa voz. Uhum. Fica, o áudio não fica tão bom. Mas eu tô te entendendo bem, tá bom? Então, Tá? você tinha me perguntado lá no áudio o que era o autismo de uma forma mais fácil para você entender e até para você explicar para Ah, as foi desse, pessoas. mãe. Não não foi isso que você me perguntou? É meu sobrinho. Então, Ah, Felipe, fala com ela. olha, ele acordou, foi? Ou é o primo? É o primo? Não, é meu sobrinho, o Gabriel tá na Ah, cama. porque eu tinha olhado o gato, aí depois quando eu vi uma criança, eu fiquei na dúvida se era Gabriel. Os gatos estão aqui brigando já para Não, variar. ele tá dormindo ainda. Ué, separa os gatos, por favor. Então, Deixa eu ver se ela achou o fone. é, Achou. Aí eu achou? fechei a porta que é pra te entender melhor. Viu? Pronto. Então, aí você tinha me perguntado o que era autismo de uma forma mais simples. A Silvana é minha aluna, tá, gente? Ela é do PAP 4, da última turma que eu lancei em agosto. E aí, ela disse que, quando eu falava assim que o autismo não era uma doença, era uma condição neurológica, ela não entendia muito bem. E aí, e aí ela me pediu que eu explicasse uma forma mais fácil para ela entender, uma forma mais simples, até para explicar para outras pessoas. Eu gosto muito da forma como a Carla Bertin explica lá do autismo legal. Que o autismo nada mais é do que, tipo, quando eu te falei condição neurológica, eu tenho o meu cérebro, você tem seu cérebro. Só que os nossos cérebros, eles funcionam de uma forma diferente. Então, a forma como o cérebro do Gabriel funciona é diferente do seu cérebro. Ela usa o exemplo do celular, por exemplo. Acho que é celular do computador, meu Deus, eu sempre confundo. Como é o do celular. Por exemplo, eu não tenho iPhone, meu celular é Android. Aí digamos que você tem iPhone. Ambos são celulares, mas o sistema operacional é diferente, a forma como funciona é diferente. Então, se eu pego o seu iPhone, eu tenho um pouco de dificuldade de utilizar todos os recursos e tal. Eu fico meio que me batendo um pouco no início. A mesma coisa você, porque você já está acostumado a funcionar de um jeito. A forma como você percebe o mundo é diferente. Como as crianças autistas têm muitas questões sensoriais envolvidas, então, por exemplo, um barulho que para mim pode ser muito baixo, um exemplo, não sei se o Gabriel tem hipersensibilidade auditiva, mas às vezes, Tem não, ele gosta de música. aí no caso alguma criança autista, um exemplo, pode ser que aquele barulho seja ensurdecedor para ele, seja realmente aversivo. E isso com várias outras questões sensoriais também. Então, a forma como ele percebe o mundo é diferente. A forma como os estímulos chegam, os estímulos do ambiente chegam e são processados. Então, ele não é uma doença, é uma forma diferente do cérebro dele funcionar. E isso a gente precisa entender também que não é como posso dizer, um padrão. A gente tem os critérios diagnósticos para poder dar o diagnóstico de autismo, né? Que são a questão do déficit na comunicação social e a presença de comportamentos restritivos e repetitivos. Mas a forma como o autismo manifesta nas pessoas é diferente. Como assim? Se você pegar dois irmãos gêmeos que são autistas, eu tenho uma aluna lá do PAP 1 que os filhos dela são autistas, eles são gêmeos. Eles são completamente diferentes. Ah, mas eles não são na mesma placenta, né? Como fala univitelinos, são bivitelinos. Mas eu vi recentemente, assisti ontem, um relato de uma mãe que tem gêmeos idênticos, univitelinos, autistas, e que um é diferente do outro. Então, a gente tem que entender que, é certo, é um funcionamento do cérebro diferente, mas é você, enquanto mãe, tem que entender como é que o cérebro do Gabriel funciona, como é que o Gabriel percebe o mundo. Porque não existe uma receita de bolo de dizer todos os autistas funcionam desse jeito, todos os autistas vão se comportar desse jeito. Porque antes deles serem autistas, eles são pessoas. Então, o cérebro deles funciona diferente do nosso, certo? Isso aí você já sabe por que é uma condição neurológica. Mas tem questões que são da personalidade da pessoa, são do jeito da pessoa, né?
tem pessoas que não gostam de ter personalidade, enfim. Mas da forma como a pessoa se expressa no mundo, né? Expressa suas vontades, a forma como ela se comporta. E aí, por isso que eu sempre digo que é importante você olhar o seu filho, observar, ver quais são os gostos. Você disse que depois que comprou o curso, você começou a cantar mais para ele, percebeu que ele estava te buscando mais. Então, você já vê que Gabriel, ele se conecta mais com música, ele não se incomoda com a voz. Eu tenho paciente que não Teve aquele gosta que até eu pula, canto. Oi? teve aquele pula, assim, quando vê uma música que ele gosta, ele pula, faz o flap, Sim, fica tipo, feliz. quisesse dançar. É, eu já tenho paciente que não, que quando eu canto, não, aí tá por ouvido. Não suporta é, a minha voz, a da mãe. Na verdade, eu acho que não gosto de voz feminina porque é muito aguda, sabe? A gente chama Uhum. de, popularmente, uma voz mais fina, né? Mas fica próximo de trio elétrico, a mãe já levou para ver trio passar e ficou lá brincando com a prima de dedonha. Então, a gente tem que entender como é que o autismo se manifesta naquela pessoa especificamente. Porque não adianta a gente ser um estudioso, um bambambam no autismo, saber de tudo sobre o autismo, mas a gente não saber exatamente como é o autismo naquela pessoa, entendeu? E aí é isso que faz a diferença. Porque às vezes eu percebo que as pessoas ficam muito presas, assim, certo? Estudam o autismo, entendem, sabem os critérios diagnósticos, mas aí elas começam a colocar mesmo, tipo, como se todas as crianças, todos os adolescentes e adultos no mesmo lugar, na mesma caixinha, achar que todos vão se comportar do mesmo jeito, vão perceber o mundo sensorialmente. Quando eu digo perceber, é principalmente sensorialmente. Como é que a pessoa vai perceber e receber os estímulos da mesma forma? E não é. A gente acaba caindo no, pode cair no, como pode dizer a palavra? Pode cair no erro de criar um estereótipo de autista, como muitas pessoas têm, de que todos são gênios ou que todos têm deficiência intelectual, né, que é um atraso cognitivo, né, ou que todos são daqueles casos que não gostam de interagir de jeito nenhum, sabe? Como as pessoas têm essa É. ideia de que eles não interagem de jeito nenhum. Não é bem assim. Eu tenho pacientes que eles iniciam uma interação social, mas eles não sustentam. E aí, são essas crianças que às vezes um adulto chega para a mãe e fala: mas ele não é autista, ele chama as crianças para brincar, ele está no meio das crianças, ou então ele deixa a criança tocar nele. Mas aí, quando você vai Gabriel não ver, sabe brincar. justamente Assim, às vezes. ele se junta com as crianças. Ele, assim, eu acho que ele tenta saber brincar, mas não sabe. Eu acho que a escola que vai mudar tudo. Tem uma vizinha lá no sítio que ele, assim, chega nela e empurra ela correr, para ele correr atrás dela. hum, É a única pessoa que ele faz isso. Agora, e com meu sobrinho esses dias, eu sei se eu mandei um vídeo para você, sim. que ele disse assim, ele não tem paciência de brincar comigo, tia. Ele não sabe brincar. Eu digo, sabe sim, ensina ele. Ele disse, pega a bola, Gabriel, pega a bola. Aí ele começou a interagir com ele. Ótimo. E você observa seu filho, né? E você sabe o que é que ele gosta. Ele gosta de música, ele gosta de bola, ele gosta de carrinho. E aí você vai utilizar as coisas que ele gosta inicialmente, para depois você conseguir ampliar. Porque às vezes eu percebo que às vezes os pais ficam muito preocupados. Só um instantinho que eu escrevi uma coisa aqui. Eu vejo que os pais ficam muito preocupados. Eles falam assim: ah, Carla, mas o meu filho só quer brincar das mesmas coisas. Eu vou ficar reforçando esse interesse? Eu vou deixar que ele fique brincando só disso? E é o que eu sempre digo. Talvez eu falando não fique tão claro. Mas o que eu quero dizer quando eu digo para seguir os interesses da criança é você começar pelo que ela gosta e a partir daí você vai ampliando o repertório. Porque se você começa por uma coisa que a criança não gosta, muito provavelmente ela não vai ficar motivada, ela não vai ficar interessada naquela coisa. E aí, se você começa com algo que é do interesse da criança, a probabilidade dela se conectar com você, dela te procurar, dela te imitar, dela ficar feliz, ter brilho no olho é muito maior. E aí você começa com aquilo e depois você vai ampliando. Como assim? Você utiliza a bola, que ele gosta,
E você vai Uhum. propor uma outra forma de usar a bola, uma outra brincadeira com a bola. Existem várias formas. Tem passar bola, tem brincar de chutar, fazer gol, tem várias formas. Derrubar com boliche. Então você vai ampliando a brincadeira a partir do interesse da criança. Porque assim você respeita a forma que a criança brinca. Você mostra para ela que o jeito que ela faz é legal, que você acha legal, é interessante. E você também depois mostra para a criança uma outra forma de você brincar. E aí, por isso que eu falo, siga o interesse da criança, siga o interesse da criança. É nesse sentido. Você começar pelo interesse dele e depois você vai ampliar. Porque normalmente o que algumas pessoas fazem, alguns adultos, pais e profissionais, eu não quero que meu filho fique brincando só disso. Então vai lá e muda a brincadeira da criança. E aí a criança fica irritada e aí não vai querer mais brincar com você, porque ela estava brincando e você foi lá e bagunçou a brincadeira dela, sabe, Silvânia? Então, e eu vejo que você segue bem os interesses do Gabriel, assim, e está conseguindo bons resultados, né? Graças a Deus. Ele gosta assim, de brincar de bola. Aí esse dia eu comprei. Em vez dele comprar um patinete. Aí o patinete acende e canta uma musiquinha. Aí ele pega na minha mão para eu botar ele em cima do patinete e sair empurrando ele. E escutando a musiquinha. Aí às vezes, quando eu tô lá na cozinha, porque assim, agora eu passo a semana aqui em Manhã, mas sempre eu tô no sítio, né? Aí quando eu tô no sítio, ele sempre ele pega na minha mão que ele quer ir pro terreiro brincar. Eu digo, solta aqui, que agora não. Às vezes ele entende, às vezes ele chora. Às vezes eu tapei ele. Mas ele adora brincar no terreiro, com areia, com tudo. Ele pega os carrinhos, brinca com areia. Ele sempre gosta de brincar com areia e correr no terreiro. Aí ele gosta de brincar. Ela é uma criança E livre, assim, né? Criada no sítio, com os animais. gosto de andar de cavalo. Minha vizinha, que tem uma granja lá, ela todo final de semana vai pra lá. Ela vai no cavalo. E quando ele vê o cavalo de longe, ele já grita, assim, grita, fica alegre. Aí ela vai dar uma voltinha com ele, ele fica assim, com a cara de bestinha, porque ele diz que ele tem a cara de ser vergonha. Ele fica bestinha andando de cavalo. Chega aqui, abre aquele sorriso. O Aí meu na esposo disse, eu vou sociedade, comprar um cavalo pra ele. aí na sociedade tem ecoterapia, Silvânia? Tem não, Não tem. infelizmente, porque Não tem. eu tô com dois pacientes que eles são apaixonados por cavalos, apaixonados. Toda vez que eu canto a música do Seu Lobato, eles correm para procurar nos animais o cavalo para me entregar. Tem outro que quando vê o cavalo na rua quer pegar, quer fazer carinho, pode estar do outro lado da rua, atravessar a rua. Muito de bicho. Os cachorros ele faz de bolinha. Os cachorros que eu digo lá no sítio é vira-lata mesmo. Ele pega os cachorros, dá banho de areia, alisa. Ele gosta muito de animal. Eu digo que ele puxou o pai dele, porque ele gosta muito mesmo de animal. Bom. Muito, muito, muito. Então você A está gente percebendo que ficou. é o interesse dele, né? A questão dos animais. Então, uma coisa que eu ia sugerir para você, que quando você está lá no sítio, ele quer toda hora ir para o terreno, né? Você pode usar aquela ferramenta primeiro, depois. Ó, primeiro a gente fazer tal coisa, depois você vai para o terreno. Obviamente, se ele puder ir para o terreno, né? Porque talvez ele já tenha ido, já tomou banho, e aí não dá certo. Se ele já foi, já tomou banho, você pode dizer, ó, agora é só amanhã. Você já foi, já brincou hoje, você vai brincar em casa. E aí você pode fazer para ele ter essa noção também de antes e depois, sabe? É, talvez só falando funcione, talvez precise de um apoio visual, dependendo da criança, você mostrar a foto. Ó, primeiro você vai, sei lá, guardar os brinquedos, digamos que ele esteja brincando na sala. Primeiro, guardar os brinquedos, depois ir para o terreno brincar. Um exemplo. Aí você coloca numa folha, pode ser uma folha A4 mesmo, você escreve primeiro, bota um traço e depois. Aí você pode colocar as imagens, pode tirar foto no celular mesmo, imprimir colorido e colar, porque aí você consegue ajudar ele a se situar, tipo, no tempo, né? Tipo, primeiro você tem que fazer isso, depois fazer aquilo. E ao mesmo tempo, você está colocando um limite também para ele, né?
Porque eu sei que quando eles gostam de algo, eles querem repetir, repetir, repetir. E você também não vai deixar ele o É, dia todo no aqui terreno. mesmo, aqui mesmo, desculpe te interromper, aqui mesmo, aqui manhã, aqui na frente tem uma pracinha. Ele quer, não sei se dá pra ver a Dá sim. praça, tá? Tá, dá sim. Tô vendo. Ele pega na minha mão, na mão de manhã, que quer direto ir pra praça correr, brincar aqui na praça. Sim. Aí eu digo, não, agora não, agora não. Vai tomar banho, vai almoçar, amanhã a gente vai, que o sol tá quente. Ele chora, chora. Aí depois ele para de chorar, que ele vê que ninguém vai. Minha mãe tira a mão assim, não, agora não. Agora não, Gabriel. Depois, o sol tá quente, mais tarde. É, porque Mas ele quer, porque ele não tem essa noção, né? Tipo, o sol tá quente, vai queimar, você vai ficar vermelhinho e tal. É, é, seria interessante, Silvânia. Eu não sei se você já chegou no módulo do curso do quadro de rotina. Seria interessante você fazer uma rotina para ele, até para ele entender, por exemplo, ir para a pracinha. Você pode colocar assim umas 4h30, 5 horas, que o sol está mais frio. Como diz a gente, esse hábito de falar que o sol está mais frio, o Wesley fica brincando, mas o sol não esfria. Mas tudo bem, deu para entender. Então, você mostrar para ele que deu. tem os horários. A mesma coisa o terreno. Você pode mostrar para ele, ó, que ele vai ter as tarefinhas dele durante o dia e ele vai ter o horário dele brincar no terreno. É, ele vai estudar de tarde, Carla. Ah, minha mãe entrou, só um instantinho, acho que ela botou o emoji errado, botou kkkk. Nunca mais ela assistiu live no Instagram, que eu tava fazendo no YouTube, ela ficava reclamando. Eu não sei entrar no YouTube, só se assistir pelo Instagram. Aí ela tá aqui agora. Então, você pode fazer o quadro de rotina dele, e aí você coloca a escola de tarde, e de manhã ele vai ter um tempo para brincar com os brinquedinhos dele, e um tempo para ele ir pro terreno, e aí à noite, lembre de assistir a live de terça sobre a questão do sono, para você fazer a rotina do sono Uhum. dele também. Ontem você Ontem estava. mesmo eu não assisti, comecei a assistir a live, mas desliguei para botar ele para dormir, porque assim, Gabriel dorme de tarde. Hum, Aí eu tô achando ruim, porque ele vai estudar de tarde. Aí vai, né? Ele não vai mais dormir de tarde. Aí, no caso, porque Gabriel, assim, tem dia, esse dia ele não dormiu de tarde, mas ontem ele dormiu. Mas quando deu 9 horas, eu comecei a live, aí desliguei para botar ele para dormir, já para aí ir acostumando, né? Que ele vai saber. E Gabriel também, ele é assim. Ontem eu vi, foi quando na live que você falou que tem que ter a hora para dormir, né? sim, a Mas rotina ele é do uma sono. criança ele é uma criança assim, cara. No ano novo, eu botei ele para dormir. Ele acordou tarde, era umas 5 horas da tarde. Na virada de ano, Gabriel passou a madrugada toda acordada, a virada de ano. Botei ele para dormir, mas ele não queria dormir. Então ele só foi dormir quando a gente chegou em casa, de 1 hora da manhã. Se a gente ficar acordado, ele fica. Mas também ele, assim, se ele tiver com sono, por exemplo, se eu tiver no aniversário e ele tiver com sono, ele dorme no meu colo. Mas também, se for de ficar acordado, ele fica. Ele é uma criança assim. Não sei Entendi. se está errado. É porque ele não tá na rotina ainda. Quando você colocar ele na rotina do sono, que o corpo dele se habituar, vai chegar uma hora que, tipo, quando der, tipo, 8 horas, ele já vai começar a ficar com sono, entendeu? Então, Agora mesmo, minha mãe estava dizendo, né, que ele vai começar a estudar de tarde, aí ele vai chegar cansado da escola. aham. Aí vai dormir Pronto, eu ia cedo. falar isso. Porque aí ele vai gastar. Não, não, não precisa desculpa, não. É porque você falou e eu pensei a mesma coisa. Eu falo, você ia falar isso, questão de telepatia. Ele vai dormir, ele vai estar de tarde, e aí ele vai chegar É, cansado, vai gastar energia e tal. E aí você vai começando a desacelerar, entendeu? Você pode fazer o quê? A janta, dar um banho, veste pijama, leva pra cama, conta uma história. Se quiser brincar com ele um pouquinho antes, você pode brincar uns 20 minutinhos, 15, 20 minutinhos. Se ele tem você. mania de dormir pegando no meu peito. Eu tenho paciente assim também. Ele
Assim, ele catuca pra lá, catuca pra lá. Assim, eu acho assim que quando ele se sente inseguro ou tá. Fala um tempo posso passar o calmar. Agora pode ser em qualquer canto. Ele vai, por exemplo, eu tô aqui, se eu estiver na rua, ele vai e bota a mão Entendi. no meu, Mas no ele meu. faz isso com outras pessoas, tipo sua mãe, faz também, então aí tem que tomar um. O pai, por exemplo, o de noite, assim, umas 9 horas, ele janta, mas ele toma mingau ainda para dormir. Aí ele deita na cama com o pai quando o pai tá de folga. Aí ele vai, deita na cama com o pai, porque primeiro ele deita na cama da gente e depois a gente leva pro quarto dele. Ele Sim, sempre, desde novinho, que ele dormiu no quarto dele. sim. Aí ele deita com o pai, aí bota a mão no peito do pai e fica. Aí toma um mingau, aí pega, depois que toma um mingau, aí eu levo ele, escovo o dente e trago ele de volta. Aí ele pega a mão do pai assim por cima e vira assim, fica de conchinha. Aí demora um pouquinho e dorme. Entendi. É, minha mãe tá aqui, ela pediu desculpa, que ela botou rede sem querer, sem problema, mãe, não precisa pedir desculpa não. Quando eu ia dormir, minha mãe, ela botava pra dormir, ela balançava minha bunda. Tipo assim, eu ficava de lado e ela ficava balançando minha bunda. Aí quando ela se parava de balançar, eu acordava, pedia pra ela continuar, entendeu? E aí, quando eu, obviamente, quando eu parava, pegava no sono, ela parava, né? Mas assim, era uma forma que eu tinha de dormir. Já a minha irmã, ela tinha um paninho, que ela sempre dormia com aquele paninho, que ela botou o nome de Colé Colé. Aí ela tinha esse paninho, e aí ela gostava de dormir com ele, e ela ia para os lugares, levava ele e tudo. O único problema que eu vejo nisso é se ele começar a pegar nos seios de outras mulheres, entende? Porque se for uma forma dele se acalmar, por exemplo, ele está na escola, ele pode querer pegar no seio da tia ou das terapeutas. E aí Não, não, ele ele não não faz faz isso não, com só é você. mais no meu Pronto, e no pai. pronto. E às vezes não da minha mãe, porque às vezes ele quer botar a mão no de manhã, e manhã pai, que é isso, rapaz? Quer pegar no sei de vovó? Aí, mas assim, de outras pessoas ele nunca pegou, não. É só mais, e mais assim, ele é mais apegado assim comigo, porque é 24 horas, né? Uhum. Aí até minha cunhada tava dizendo que eu tenho que deixar ele mais, sabe? Mais solto, porque eu protejo muito. Entendi. Entendeu? Sim, Ela disse que eu protejo ele muito. E certo. também assim, eu fico com muito receio, assim, porque assim, eu sou mãe de primeira viagem e recebi o diagnóstico, né, de autismo Sim. e não entendo muito. Fui conhecer um pouco quando conheci você, quando conheci seus vídeos, que foi através de uma cunhada minha que indicou você, para seguir você. Uhum. E assim, eu fico assim, meu Deus, será que vai dar tudo certo na escola? Tô muito ansiosa. Eu vou deixar ele sozinho na escola, porque ainda eu não tenho a confirmação que vai ter a cuidadora para ele. Eu não Entendi. tenho, né? A diretora pôde me dar a resposta. Como é que vai ser? Eu vou ficar com ele lá na escola, eu vou deixar ele sozinho lá na escola e venho para casa. Como é que eu vou fazer? Uhum. Você Sim. tá me Então, entendendo? a escola que ele vai estudar, é escola particular ou escola pública, Silvânia? Pública, é pública. Certo. Então, você vai fazer o seguinte. é, ele tá com quantos anos agora, Gabriel? 2 e 10. 2 anos e 10, né? Pronto. Na escola pública tem a vantagem que tem a questão da sala de recursos, né? Que às vezes tem na própria escola, às vezes não. Aí você leva a Eu não criança. sei se lá tem a sala de recursos, não. Mas às vezes Acho que não acontece de tem. não ter, e aí você procura uma outra escola para você levar no contraturno, né? Porque não é no horário da aula. Então, digamos, ele estuda pela tarde. A sala de recurso seria 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, depende da demanda da criança. Pela É manhã, porque aqui na Paraíba é tudo difícil. É mais assim, difícil mesmo. Mas nesse caso, e aqui em Sapé mesmo, que é difícil. Fosse João Pessoa, mas em João Pessoa ele ainda está na fila de espera, lá na FUNAD, é onde foi que deu lá. Que é muita criança hoje em dia.
Lá em Sapé, é uma cidade pequena, é uma cidade média, como é? É a cidade média aqui em Sapé. É Mas perto, tem tudo. é perto de João Pessoa? Vai... Não, João Pessoa é muito maior. Não, José é perto, Muito... Sapé é perto de João Pessoa, 40 minutos. 40 40 minutos. minutos. Ah, 40 minutos. não é tão longe, não. É, até. Não, não. É, porque aí você vai ver com a escola essa questão da sala de recursos para ele frequentar. É, e o mediador, você tem que pedir ao médico para colocar lá no relatório, prescrever não, prescrever remédio. Solicitar o mediador para acompanhar Gabriel na escola. Foi, eu já fiz, levei a Pronto, declaração para a escola, aí a diretora disse que era que ia pedir lá na secretaria. isso. Levei todos os papéis direitinho. Aí ela disse que ia me dar a resposta daqui para sexta-feira. Aí é isso que eu estou apreensiva. Porque se não der, porque minha cunhada, o menino dela também é autista, a irmã do meu marido. Só que ele fala, sabe? O menino dela já é grande, tem 7 anos. Ela passou um ano lutando para conseguir. Ele vai ter esse ano. Entendi. É, o que você pode fazer é assistir a live que eu fiz com a Carla Bertin sobre os direitos na escola e acompanhar a própria Carla Bertin lá no Instagram do Autismo Legal, tem o blog dela também. Ela dá muitas orientações jurídicas de como você conseguir os direitos sem precisar de um advogado. Porque muita coisa dá para fazer sem advogado. Claro que tem uma coisa ou outra que a gente precisa pagar advogado. Mas, assim, o que ela puder fazer para orientar, para que vocês pais consigam as coisas sem ter que pagar, porque a gente sabe que é muito custo, né? Ela orienta, eu gosto muito do trabalho dela. E tem uma live explicando sobre essa questão do mediador e tudo mais, mas vamos aguardar até sexta para ver a resposta da Secretaria de É, Educação. E assim, às vezes eles falam assim, ah, mas ele é muito pequeno, ele não precisa de mediador porque ele ainda não. Ele nunca estudou, né, Silvânia? É a primeira vez, né? Que ele é pequenininho. nunca, 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 Eles podem alegar assim, nunca. ah, mas a gente nem sabe se ele tem questões pedagógicas e tal. Mas é o que eu sempre digo, o mediador não é somente para a parte pedagógica em si. Eu gosto de usar o termo mediador por isso, porque ele vai ali mediar as relações da criança com o professor, da criança com a turma, da criança com os outros funcionários da escola. Para trabalhar essa questão do social do Gabriel, porque realmente vai ser um mundo novo para ele, né? Um mundo totalmente novo. É, E aí, de certa forma, vai ser bom também para você, eu sei que você vai está apreensiva, está ansiosa, mas vai ser também uma oportunidade dele conseguir ter contato com outras pessoas, né? Com outras crianças, com outros adultos, para que ele possa melhorar a interação social, a comunicação, e tudo mais. Porque realmente eu vejo que vocês são muito juntos, né? Ficam mais tempo lá no sítio, os dois e tal. Seu marido é, trabalha muito, então agora vai ser uma oportunidade de Gabriel se abrir para novas experiências, né? Pense como algo positivo. Dificuldades vão existir, é. vão, e é assim mesmo. Eu sei que todos os pais ficam aflitos quando a criança entra na escola. E isso faz É, com que eles, principalmente ele, assim, porque não fala, né, Carla? Aí é justamente, que eu fico mais apreensiva, sim. né? Mas aí você pode conversar também com a fono dele, com os terapeutas, na verdade, né? Para eles fazerem algumas orientações, um relatório com algumas orientações por escrito. Se puderem na escola, melhor ainda. Se não, fazer algumas orientações por escrito para levar na escola. Sugiro também que você faça aquela ficha do aluno, contendo as coisas que ele gosta, as coisas que ele não gosta, as coisas que irritam ele, as coisas que acalmam, como é que ele se comunica, aquilo que ele já consegue fazer. Lembra que eu falei sobre isso? Não lembro quando foi que eu falei isso, mas eu falei sobre isso. Ah, foi na live da semana retrasada, sobre volta às aulas. Eu falei sobre Eu essa ficha do acho de aluno. fazer a cartinha. A cartinha também, que teve a minha aluna Juliana, que fez a cartinha para a professora, como se fosse o filho dela, ela escreveu. E aí ela colou na agenda, isso já gera uma aproximação, um acolhimento para a professora entender quem é aquela criança, entender quais são as Tá necessidades, travando as assim um dificuldades, as potencialidades. Diga, tá cortando? tava travando um pouquinho. Foi. Oi? Mas já entendi. Ah, certo.
Eu tô E aí a entendendo, cartinha tá travando um pouco. cortou agora, Silvana. Eu só entendi no final, não sei o que lá, povo, eu acho. Uhum. Ah, entendi. Tá me ouvindo direitinho? Tô. Pronto. Então, aí a cartinha também é uma boa possibilidade para O criar Gabriel essa. se acordou. Ah, entendi Quer ver agora. ele? Gabriel acordou, sim, entendi. Quero sim. Só um pouquinho. Wesley, você pega o ventilador, por favor? Olha, Gabriel, olha a Cadê? titia Carla. Bom E, peraí, dia! Felipe, tira um. Bom dia, Gabriel! Ah, olha a musiquinha! Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Cadê Gabriel? Ah, Gabriel. Achou! Acho que o Eduardo disse que Tá meu olhando pra áudio tá vovó. baixo. Deixa eu botar mais próximo. Eu acho que É. ele acorda que nem eu, tipo, quem sou eu, onde estou, para onde vou. Bom Olhando pra dia. televisão. Tá com soninho ainda. Tá olhando pra televisão. Tá bom, Silvana. Você quer perguntar mais alguma coisa? Porque eu vou abrir um espaço para outra pessoa entrar. Se quiser, pode perguntar, tá bom? Tá bom, eu só Tá tenho que bom? agradecer a você, assim, Ah, não, assim, sou boa de dar depoimento, como vou ver a mensagem para dar o depoimento. Assim, nunca fui boa na escola, essas coisas, mas o que eu assisto, seus vídeos, já dá para entender algumas coisas e ajudar o Gabriel. Mas, assim, essa dúvida do autismo, eu sei que é só uma condição neurológica, ele vai ser tipo uma criança normal, ele vai aprender tudo, não é isso? Vai aprender tudo. Assim, não vai aprender de primeira, mas vai aprender. Como, né? Assim. E eu gosto muito de você, eu gosto muito de seus vídeos. Gosto muito mesmo. E não esqueça de quando vier a Paraíba, vir comer minha torta, né? como Vim é? comer Você minha falou. torta. Ah, sim, não esqueça já. Quando eu for ao Paraíba, E eu não aviso esqueça. para comer do seu bolo. Eu vou avisar. Quem sabe no São João, E tava eu tô falando a Wesley. esperando Eita, você. chutei o refletor. Quem sabe no São João, Wesley. é, Vamos passar São João lá na Paraíba, em Campina Grande. E aí, qualquer coisa a gente vai em João Pessoa, que é próximo, né, da cidade de sua mãe. E a gente se conhece, tá bom? Eu não sei o que aconteceu, que agora no finalzinho o áudio ficou cortando. Tava ótimo o seu áudio. Aí ficou meio que cortando, Foi. assim. Eu acho que porque o lugar que você estava antes era melhor. Mas eu entendi que você falou assim que você gosta muito dos meus vídeos, você agradeceu, né, por eu ter explicado a questão, que o seu filho vai aprender, né? Eu entendi É. essas coisas assim, ficou muito cortado, sabe? Obrigada. Tá bom. Ele tá ali, Beijão, viu, Gabriel. Silvânia? Dá tchau, Até a Gabriel. próxima, Pra a gente se Carla. fala. Dá beijo. Tchau, Dá beijo. Gabriel. Dá beijo. Tchau, tchau, tchau. Dá. Eu já vou embora. Tchau, Ah, tchau, tchau. tchauzinho. Outro dia eu Tchau. vou voltar. Tchau. Tchau, beijão, viu? Bom dia pra Tchau. vocês. Fica com Deus. Vocês também. Deus abençoe vocês, viu? Quando eu for Paraíba, eu aviso com Tchau. antecedência. Beijo, tchau, tchau, Silvana. Pode vir, eu tô esperando você. Obrigada, amiga. Tudo de bom pra vocês. Pessoal, tchau. Ah, deixa eu ver aqui. Pessoa aqui que você citou. Aqui o Eduardo. Já é que horas? Dá tempo ainda. Dá tempo, né? Pronto. Tava ótimo o áudio dela e no final ficou cortando. Bom dia, Olá, Carlos. Eduardo. Bom Tudo dia. Tudo bom? bom, Eduardo? Tudo Como bom? você tá? Ô, Carlos, vê só, Graças. meu filho, Henrique, ele tem o TEA leve, certo? Aí o que é que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande na questão que ele tem muita fixação por números. E assim, ele é acompanhado com o fono, com o TO, com todos os profissionais mais
os profissionais eles não nos orientam como, assim, porque a gente não pode extinguir, porque isso eu tenho É visto o algum interesse dele, é né? o interesse dele, então assim, só que eu não consigo uma orientação de como direcionar. Porque pronto, ele tá no carro, aí no semáforo, aí ele fica olhando os números. Em casa, ele em qualquer local, ele quer olhar o horário no celular, ou se vê alguém com um relógio, ele quer olhar a hora. Então assim, ele tem muita fixação por questão de números. Em casa, ele já conta, já soma algumas coisas, ele já está lendo e etc. Só que assim, eu não tenho uma orientação de como direcionar isso para que ele não fique só com essa fixação. Ou, assim, determinados horários, vamos dizer, determinar um horário que ele possa brincar à vontade com os números, etc. Então, assim, eu não sei como direcionar e não sou orientado de como direcionar. Que, inclusive, eu estou trocando a equipe multidisciplinar dele por conta disso. Porque eu não estou tendo orientação suficiente para que eu possa ajudar no tratamento, porque o tratamento dele hoje ele é feito, mas eu não tenho orientação de como continuar em casa, porque o tratamento em si ele tem que ser ostensivo, né? Extensivo, ele tem que ser não só em clínica e em casa, ele tem que ser um conjunto. E eu não consigo, ele tem muita fixação por questão de números, era com letras também. Aí hoje está só com números. E eu não consigo direcionar, ó, Henrique, você tem que ter um horário para você brincar com seus números. Hoje até ele parou mais de estar falando, antigamente ele ficava falando com a gente sem, assim, sem contexto, números. Aí eu fico assim, sem saber o que é que eu posso Ele tem fazer para quantos direcionar anos, isso. Eduardo? Ele tem Ele tem quantos 4 anos? anos. 4 anos. Ele já fala? O que é que ele fala? Fala, ele é verbal. Certo. Ele Ele é tem muita verbal, coralia? ele já fala várias palavras, ele tem assim, a parte da fono dele, ele já consegue, ele já tá lendo, a parte cognitiva dele é muito boa. Aí realmente a questão é porque ele tem essa fixação por números e eu não consigo uma forma de direcionar. Certo. Ele já está lendo, ele tem 4 anos, então muito 4 provavelmente ele anos, teve hiperlexia, né? Ele aprendeu a possivelmente. ler bem cedo, né? Não, Certo. ele lê, ele começou a ler assim, já acho que uns 3, 4 meses, mais ou menos atrás. Hoje ele lê, ele já consegue, tipo, palavras. Você escrever uma palavra para ele, ele já consegue escrever a palavra, ele escreve o nome dele completo. É. Agora, realmente essa questão é a questão dele, da gente não saber como lidar com essa questão dessa fixação de números que ele tem. Certo. O que vocês podem fazer? Algumas sugestões, certo? Como é que eu faço? Quando eu vejo que meus pacientes gostam muito de números, eu utilizo isso a meu favor. É porque eu não estou com ele agora, mas eu tenho um livro que são de números. Hum, E ele, por exemplo, tem o número 1. Aí o número 1, digamos que é um formato de uma cobra. Uma certo. cobrinha. Sobe e desce. E aí ele tem que pegar o dedinho e fazer o movimento. Para trabalhar essa questão mesmo da ponta do dedo, grafomotora, né? E aí ele vai Uhum. e cobre. E aí do lado tem umas bolinhas que a criança vai subindo. Para ela associar o número à quantidade. Então, uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas. Essa Entendeu? questão aí ele já faz, né? Ele já consegue fazer Pronto. isso já. Então, eu utilizo um exemplo, livros, nesse sentido, principalmente quando a criança gosta muito de letras e números e tal. Por exemplo, eu quero brincar de animais. A criança não gosta muito de animal. Aí eu falo, "Ei, vamos ver quantos animais tem na fazenda. E aí vamos Hum, contar." Aí eu tenho um tapete, é porque os brinquedos ficam no consultório, mas eu tenho um tapete que é da fazenda. E aí eu começo, vamos ver quantas vacas tem aqui. E aí a criança começa a contar. Então ela já, de certa forma, fica feliz porque ela está fazendo algo que ela gosta, que é contar. Depois vamos procurar quantas vacas a Carla tem.
E aí a criança vai lá e conta. Vamos colocar aqui, aí eu trabalho pareamento, vamos procurar aqui na fazenda, onde estão as vacas, para a gente colocar juntinho. Então eu começo pelo que a criança gosta, e aí eu vou ampliando. Por exemplo, a criança não gosta de carro. Vamos ver, vamos fazer, sei lá, uma corrida. Quantos carros vão correr? Aí digamos que são 3 carros, o seu, da mãe dele. E Uhum. aí, até quando você falou em números, eu fiquei pensando, ele assiste aquele desenho do Blazer? Vai, Não. Blazer! Eu esqueci o nome do desenho, meu Deus. Mas esse Assim, a desenho, ele é gente, muito quando ele interessante. era menor, a gente colocava muitos vídeos educativos, assim, de quando ele era Sim, pequeno, e assim, antes mesmo do diagnóstico, né? esse, ele trabalha a questão já de somas. Ele é um desenho até para crianças um pouco maiores, sabe? Só que eu tenho alguns pacientes que gostam muito. E ele tem Uhum. algumas noções de física, de matemática. Aí ele fala assim, quanto de força que eu tenho que colocar para poder levantar tal coisa? Que se eu não estiver enganado, acho que ele é um carro. E aí, como é o nome, Wes, desse desenho? Você pesquisar aí, bota Blazer que aparece. E aí tem muito essa questão, 10 mais 5, 15. Então ele já trabalha, que é a Silvana que estava comigo, deixa falou que ele adora o desenho do Blazer. Porque ele trabalha essa Uhum. questão de quantificação, de soma e tal. Porque muito provavelmente o seu filho ele tem hiperlexia, que é essa questão, o nome do desenho é Blazer mesmo. Ele teve Uhum. hiperlexia, que ele aprendeu a ler muito cedo, né? Por mais que você diga, foi há poucos meses, mas ele tem 4 anos. É. Né? As crianças são alfabetizadas hoje com 6, algumas começam já com 5, mas ele foi cedo e muito provavelmente sem o ensino formal, foi mais pelo interesse dele pelas letras e pelos números, pelos livros em si. E se ele gosta de números, muito provavelmente ele tem um raciocínio lógico bom, matemático, e a gente precisa É. estimular isso, entendeu? Só que também a gente não pode deixar a criança ficar o tempo todo. Digamos que vocês estão conversando com ele, ele começa a falar 1, 2, 3, 4, 5. Vocês têm que entender qual é o contexto disso. Porque eu Qual é tenho a função, né? pacientes. Oi, desculpa. Qual é a função, no caso, né? Do que ele Isso, está tentando justamente, porque eu tenho um lhe paciente que quando ele comunicar, está né? ansioso, ele começa a contar, Eduardo. Então, foi a forma que ele encontrou de se regular. Então, eu vejo, quando eu vou Hum. na escola, ele estava no parquinho com as outras crianças, ele estava muito incomodado. E aí ele começou a ficar debaixo do escorregador fazendo assim. Ele não estava nem falando, ele só estava com o dedinho assim. E aí eu observei isso com a mãe até, ó, a gente estava junto na visita, já ele está usando isso como uma estratégia para se acalmar. E aí a gente não Hum. vai bloquear, que é melhor ele fazer isso, né? Ficar contando do que, sei lá, ele se machucar ou coisa do tipo, se ele tiver com muita raiva, sabe? De ele se agredir ou Uhum. agredir o outro. Então a gente tem que entender o contexto. Às vezes ele está ali brincando com você, conversando, e aí ele pode falar os números, e aí você pode observar assim, ele não está ansioso, não está nervoso, não está com raiva. Ah, já sei, que tal a gente cantar uma música? 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos. Eu tenho uma luva de jacaré que eu tenho até um vídeo que eu falo sobre, que eu mostro ela, não lembro qual é o vídeo, que está no YouTube. Mas eu tenho uns vídeos lá sobre como brincar, como trabalhar. E eu mostro a luva, que foi até uma moça Hum. aqui de Aracaju que fez. E aí eles amam, porque cada dedo tem o rosto do índiozinho, aí em uma tem o barco e o rio, na outra tem o jacaré, e aí quando fecha a mão tem os olhos do jacaré, então jacaré. Então você já começa a ampliar o vocabulário, né? Barco, rio, jacaré, enfim, mas usando os números, entendeu? Tô Então entendendo. eu uso livros, uso músicas, uso contar. Na hora de guardar os brinquedos, se a criança não quer guardar, vamos guardar assim, 1, 2, Contando, né? eu Ah. guardo contando quando eles gostam, e aí eles guardam porque eles gostam de contar. E aí vamos ver quantos Uhum. brinquedos, quantos animais a Carla tem, vamos guardar, contando. Enfim, a gente vai usando a criatividade para dar função. Eu sei que no início pode parecer difícil, às vezes os pais pensam, eu não sou criativo, eu não consigo. Mas você vai ver que quando você começar a fazer, vai ser natural. Quando eu comecei a trabalhar com autismo, eu ficava muito aflita, eu dizia, meu Deus, eu não sou uma pessoa criativa. Só que quando você começa a lidar com uma pessoa, não só autista, uma criança, na verdade, você acaba sendo criativo, mesmo sem perceber. Porque a criança, ela exige da gente muita
não sei nem se é a palavra versatilidade, mas improvisação, muita ludicidade, muita questão de criatividade mesmo. Quando você vê, você já está sendo criativo. A criatividade é isso, é combinar coisas. Você pega coisas que já existem, você combina, e aí você faz algo aparentemente novo. E, na verdade, nada é 100% original, né? A gente sempre, por exemplo, muita coisa do que eu estou falando aqui, você vai adaptar. Porque você pode fazer exatamente como eu falei, dar certo, ou então não dá certo, e você adapta, e aí dá certo para a sua realidade. Então, você está sendo criativo, porque você adaptou uma orientação que eu dei. Entendeu? Mas, assim, deixa eu ver. Pronto. A criança está lá. Eita, Agora tô. tá me ouvindo? Ah, que ficou uma bolinha aqui. Às vezes a criança está lá contando, e aí você pode brincar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendeu? De bater palma, brincando também. Tá travando. Tá travando. Ouviu? Minha esposa tá ligando, né? Fica Ah, ligando. por isso. Aí tá travando. Travou. Eu tô perdendo tempo. Que horas é, Wesley? Que já o Instagram desliga, né? Faltam 7 minutos. Então eu vou finalizar aqui com ele. Opa. Para ela não ligar mais. Pronto. Então, eu tenho um paciente que às vezes ele procura a mãe para bater palma. Aí, como ele gosta de número, a mãe faz assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendeu? E aí ele acha isso o máximo. Aí depois ela faz cosquinha. E aí isso é bom porque melhora o contato visual, entendeu? Porque ele olha para ela, ele ri, ele gosta. Então a gente vai adaptando, utilizando a questão dos números ao nosso favor. E assim, sempre tendo cuidado de ir ampliando a brincadeira e não mudando. Porque às vezes a gente tem o hábito, digo a gente adulto e alguns terapeutas, de querer mudar a brincadeira. E aí a criança fica desmotivada, perde o interesse e vai fazer outra coisa. Então a gente começa a usar o que ele gosta a nosso favor, mostra que aquilo que ele está fazendo é legal, é interessante, é divertido. E aí depois a gente mostra uma outra forma de brincar. A gente vai ampliando a brincadeira e não mudando a brincadeira. É diferente mudar de ampliar. E aí, às vezes, o hiperfoco em letras e números permanece e pode se tornar uma profissão, como tem a Alice, da Neurodiversa, que ela sempre gostou de português e hoje ela está se formando em letras. Entendeu? Se ele continuar com esse hiperfoco em números, ele pode se tornar na área de exata, engenheiro, enfim. Eu vejo muitas crianças com autismo que crescem e gostam muito dessa área de matemática, de lógica, de programação, acabam indo para a área de informática, de computação. E a gente vai sempre respeitando quais são os interesses da criança, porque esse hiperfoco pode virar uma profissão lá na frente, na verdade. Então, esse olhar sempre a longo prazo. Espero que eu tenha te ajudado. O interesse dele para um novo vocabulário. Para ampliar vocabulário, para conseguir contato visual. Porque quando você segue o interesse da criança, ela fica mais conectada a você, ela presta mais atenção a você. Ela quer realmente interagir, porque você está falando sobre algo que é do interesse dela. Entendeu? E aí você respeita. Sim, e aí, como ele gosta de letras também, já sabe ler, você pega, lê livros para ele, conta historinhas que você já faz. Então, a gente já faz. Conta uma historinha. A gente compra vários livrinhos, aí pega ele lê, agora é minha vez de ler, aí eu leio para ele um pouquinho, aí eu peço para ele continuar a ler o restante, aí ele vai e continua. Aí, às vezes, quando ele fala uma palavra errada, eu corrijo, eu digo, ó, a palavra é tal, eu vou dizer para ele escutar a forma correta de pronunciar determinada palavra, porque às vezes a questão do i, o que, né, vamos dizer, meu, aí ele não consegue muito, aí eu vou dizer, ó, meu, a palavra eu encontrei, aí eu falo para ele, ó, encontrei, porque às vezes ele não consegue palavras como PL, como PB,
ele não consegue, né? Assim, a gente fala, quando ele fala errado, eu repito a mesma palavra da forma correta. Ele se irrita, Eduardo, quando vocês fazem isso, quando você repete a palavra ou corrige ele ou não. Oi? Ele se irrita, ele fica Não, não. incomodado quando. Não, né? Não, não. Ah, Eu vou, falo a palavra correta, aí ele vai e fala a palavra corretamente. Ele pronto. Porque aí tem criança que quando a gente corrige, elas se não. incomodam. Eu tenho um paciente que Ele quando ele não não tem. sabe a A palavra, questão da ele irritação faz dele é assim, só que quando ele é palavra é? frustrado. Desculpa, que eu te A cortei. questão da irritação dele é só quando ele é frustrado. Certo. Pronto. Que eu acabei te cortando, desculpa. Meu paciente, ele faz assim, quando ele vai ler, ele tem 5. Ele fez 5 de novembro, na verdade. Ele, quando ele não conhece a palavra, ele faz, que palavra é essa, hein? Eu acho engraçado o jeitinho dele. Que palavra é essa, hein? E, tipo, ele me pergunta, entendeu? Aí, por isso que eu tenho que tomar esse cuidado, porque às vezes a criança pode se irritar. Porque, às vezes, o adulto fica assim, não é assim. Tipo, é tal jeito, e fica, repita, repita. Aí isso não é muito legal, não. Eu evito falar assim, não é assim. Eu falo a palavra correta, aí ele vai e E ele pronuncia. mesmo já se corrige, É, né? Ótimo. Porque eu sempre oriento aos pais que às vezes a criança troca na fala e os pais, por falta de informação, ficam corrigindo a criança desse jeito. Não, não é assim, tá errado, é tal jeito. Repita, repita. Aí a criança fica sem querer falar, porque é chato, né? A pessoa ficar toda hora, tá errado, repita. E do jeito que você faz, eu percebo que é mais antigamente a gente natural. fazia assim, aí a gente percebeu que não, que ele se irritava. A gente começou a mudar, aí eu mudei. Quando ele fala alguma palavra errada, eu não digo, não, tá errado. Eu vou falar a palavra correta, aí ele Aí mesmo se corrige. Ele ele percebe que falou mesmo errado percebe. e corrige. Às vezes meu paciente fala assim, fala trocado. Aí eu falo assim, peraí, ainda, você falou, por exemplo, acho que a palavra agora, meu Deus. Você falou bola ou pola? Faço assim da brincadeira. Aí eles olham pra mim, pensam, começam a rir. Ah, é bola, né? Então, eu jogo pra ele. Eu dou os dois modelos e jogo pra ele. No caso do seu filho, você já fala o jeito correto e ele já consegue perceber que ele falou de um jeito e você falou de outro. Então ele mesmo já se corrige. Ele já consegue perceber a diferença. Ah, meu Deus, tô saindo... o Wes está tentando tirar o print aqui da tela, eu tô saindo dormindo. Mas tudo bem. Seus vídeos, eu sempre assisto, seus vídeos são muito bons, viu? Muito obrigada. E obrigada por Ajuda participar muito. também, viu? Eu vejo, sempre vejo seus vídeos, tem uns vídeos que você posta no YouTube e são muito legais, ajuda muito. Que bom, fico feliz, Eduardo. Eu agradeço por você ter entrado ao vivo, por ter feito as perguntas. Espero que eu também tenha contribuído com as minhas Eu que agradeço orientações. as orientações. Tá bom, então. Beijo, até a próxima. Um abraço para sua esposa também, para o seu Tchau. filho. Tchau, tchau. Tudo de bom. Teve gente aqui que falou que recebeu diagnóstico ontem. Ontem recebi o diagnóstico do meu filho, agora vamos para a fone fazer as terapias, Lucileide. Próxima semana, Lucileide, a partir de segunda-feira vai começar a semana do autismo. Não sei se você já está inscrita. Se não, corra, se inscreva, garanta a sua vaga, que você já vai poder tirar muitas dúvidas comigo. As aulas são ao vivo. E aí eu vou fazer a aula e ao final eu abro espaço para as perguntas, tá bom? Então participe. Aí o Sara solicitou para participar. Infelizmente hoje não vai dar tempo, Sara, porque já está acabando e eu tenho psicóloga agora 9 horas, então eu só posso ficar 1 hora, de 7h47 às 8h47, porque daqui eu já corro e já vou para a terapia. Mas aí na próxima semana você já entra no horário 7h37 e a gente conversa, bate um papo ao vivo, tá bom? Infelizmente não vai dar para... aqui teve uma mãezinha que também falou, Carla, aquelas que não recebeu diagnóstico, mas tem quase 70% de certeza que é autista. Então procure uma segunda opinião e participe da Semana do Autismo. Eu vou ter que finalizar porque o Instagram já vai encerrar aqui, faltam 15 segundos. Que bom, Silvana, fico feliz que você tenha adorado. Beijos, obrigada a todos que ficaram até o final. Tchau, tchau, até a próxima semana. Beijos.